Olá! Hoje nós continuaremos a nossa meditação a respeito do símbolo dos apóstolos. Como você pode acompanhar na vinheta dessa temporada, estamos falando daquilo que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, verdade, a nossa igreja, acredita. E além de acreditar, sabe o que acontece? Ela nos dá isso por herança através do sacramento do batismo. E hoje nós falaremos a respeito da figura de Jesus, o Filho unigênito. Jesus, Cristo, Yeshua, Emmanuel, Deus conosco, Leão de Judá, Filho de Maria, Filho de Davi, Cordeiro de Deus. Quem é esse que se fez criança, que se fez pobre, que se fez pão? Quem é esse que curou leprosos, que fez os coxos andarem, que fez os cegos verem, os surdos ouvirem e os mudos falarem? Quem é esse que foi crucificado, morto e sepultado? Quem é esse que subiu aos céus e mandou sobre nós o Espírito Santo? Quem é esse que nos ama e que está conosco todos os dias? Quem é esse que se dá a nós na Eucaristia? É Jesus, o Filho de Deus. E estamos de volta aqui com a temporada Creio, e agora nós queremos levar até você toda a riqueza dos detalhes de uma meditação muito bonita que o missionário de vida da comunidade de Aliança de Misericórdia, que se chama Paulo Rafael, ele vai fazer pra gente, mostrando com didática e com simplicidade a riqueza de Jesus, da figura de Jesus. Ele que foi obediente até a morte de cruz para nos dar a vida e nos dar a vida em abundância. Vamos acompanhar. E o Yucat, na pergunta número 76, nos diz o seguinte: através de Jesus Cristo, Deus reconciliou-se com o mundo e redimiu a humanidade do cativeiro do pecado. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito. Em Jesus, Deus assumiu a nossa carne humana mortal, participou da nossa sorte terrena, dos sofrimentos e da nossa morte, tornando-se um de nós em tudo, exceto no pecado. Olá, irmãos aí que nos acompanham pelo nosso programa, o Arte da Vida. Eu sou o Paulo Rafael, missionário da Aliança de Misericórdia, e eu estou convosco nesse dia aqui para poder continuar a nossa meditação sobre o credo, sobre a nossa fé, o credo que é o símbolo da nossa fé, a essência da nossa fé. E a gente hoje vai meditar um pouquinho sobre o creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, Nós, nesse ponto, chegamos aí exatamente no centro da nossa fé, Jesus Cristo, ele é o centro da fé, e quando a gente vai falar e meditar sobre o Cristo, de fato, ali o cerne. Então, para você que nos acompanha, se você é catequista, se você seja lá uma pessoa de fé que está em casa, entender e compreender quem é o Filho de Deus, ajuda muito você, no caso, a exercitar a sua fé, tanto na sua vida de oração, tanto na sua vida de testemunho para os outros, na catequese. Então é muito importante a gente compreender quem é Jesus, a identidade de Cristo. Isso nos ajuda a ser cristãos melhores, Então, a gente vai fazer de forma de perguntas, porque facilita também para que a gente possa compreender. E a primeira pergunta que vem é a seguinte:
O que significa dizer que Jesus é o Filho unigênito de Deus? Como eu disse, a gente tem nesse ponto o centro da nossa fé. No Evangelho existem diversas passagens, em todos os Evangelhos, mas em específico no momento do batismo e no momento da transfiguração, onde abre o céu e vem uma voz do céu onde diz, onde o Pai diz, os únicos momentos onde Deus Pai fala no Evangelho. Ele fala, eis meu Filho, muito amado, escutai. Então, é o momento que Deus chama Cristo Jesus de Filho. E um outro momento, que é um pouquinho mais para frente, nas cartas já de São Paulo, em Gálatas, fala dessa passagem onde Jesus ele veio, nascido de uma mulher. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Então, a gente compreende que Jesus é esse Deus, que se fez carne, que se encarnou no seio da Virgem Maria, e ele é Filho de Deus. E o que significa a gente dizer que ele é Filho? Quando a gente fala que Jesus é o Filho de Deus, é que ele é realmente da mesma substância que o Pai. Entre Jesus e o Pai não existe uma diferença no sentido de substância. Ele é igual ao Pai, ele é da mesma substância. Ele é, como a gente diz no credo, que tem outro credo que é o niceno-constantinopolitano, fala lá que ele é consubstancial ao Pai, ou seja, ele tem a mesma substância do Pai. Ele não é diferente em substância porque ele é realmente filho. Mas nós somos filhos adotivos, Eu, você que acompanha esse programa nesse momento, nós em Jesus nos tornamos filhos de Deus. Nós não somos filhos como Jesus é filho do Pai, mas nós somos filhos no Filho. Então Jesus, ao assumir a natureza humana, ele dá a nós o acesso direto ao Pai, aquele acesso que já tinha sido, digamos assim, cortado por causa da nossa infidelidade na aliança com o pecado. Deus ele refaz esse caminho de novo, em Cristo, pela encarnação. Então, o primeiro ponto que a gente precisa de entender é isso. Quando a gente diz que Jesus é Filho, esse Filho, Cristo, faz com que a gente se remeta a Deus como Pai. Porque depois Jesus ensina no Pai Nosso, fala lá que Ele é o nosso Pai, a gente pode chamar Deus de Pai, e como fala depois lá também, inclusive na carta de Gálatas, que esse Espírito vem a nós e nós podemos clamar Abba Pai. Então a gente pode chamar Deus de Pai, que de fato Ele nos assumiu como filhos no Filho. Então em Cristo a gente pode ser também filho de Deus. Segunda pergunta, como podemos compreender a união hipostática de Cristo? Aí já falaram uma palavra difícil, o pessoal que mandou aí a gente responder as perguntas do programa coloca a gente numa fria, Então o que significa dizer que podemos dizer que compreender a união hipostática? O que é a união hipostática? A união hipostática é a união da pessoa humana e divina. Então a gente sabe que Jesus, antes de ser Jesus Cristo, ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, a gente sabe que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, num dado momento, Deus, na sua misericórdia, quis enviar o Filho dele para nos redimir dos nossos pecados. Então, a segunda pessoa da Trindade, Deus, que era a palavra, como fala no Evangelho lá de São João, começa lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e depois um pouquinho mais para frente, lá no versículo 14, de capítulo 1 de João, do Evangelho de João, fala lá, e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Então, quando esse Logos divino, a segunda pessoa da Trindade, se fez homem, ele assumiu a carne humana. E ao assumir a carne humana, ele se torna homem. Então, ele é homem-deus. Não existe uma mistura e não existe uma separação entre a humanidade e a divindade de Cristo. Só para a gente entender. Não é que Jesus, no momento, ele, agora você é Deus. Não, agora você é homem. Não existia isso em Cristo, É uma união de fato. Então, Jesus, ele era homem-deus, Então era uma união profunda que não existia ali uma confusão, não existia separação e não existia antagonismo. Não é que Jesus agora eu estou brigando com a parte de Deus, agora eu sou mais humano. Não existia isso em Cristo, porque ele era um só. Então a gente vai voltar no próximo bloco para entender um pouquinho mais do que seria essa união hipostática, o que é dizer Jesus que é Filho de Deus na nossa vida no concreto, no dia a dia. Tá bem?
das coisas muito comuns que nós podemos ver nas comunidades, nas paróquias e nos encontros querigmáticos por Brasil afora é a questão da pregação do senhorio de Jesus. Nos grupos de oração isso também é muito frequente. Geralmente é o momento onde as pessoas reservam ali um tempo para que se façam orações de renúncia do pecado, renúncia do mal e de tudo aquilo que nos afasta do caminho de Deus. Mas, pegando um gancho nessa nossa meditação dessa temporada, o que de fato significa ter Jesus como Senhor da nossa vida? É o que a gente vai meditar agora. Nós já conseguimos entender que Jesus Cristo é o centro da nossa fé, que a sua vida gera vida em nós, gera transformação, gera mudança, gera metanoia, uma mudança radical de pensamento e de vida. Assim como aconteceu na vida de tantas pessoas que se encontraram com Jesus, na vida da samaritana, que pôde beber da água viva, na vida de Zaqueu, que recebeu a salvação em sua casa, na vida de tantos outros que puderam tocar em Jesus a própria salvação. Nós entendemos então que Jesus Cristo é o único que pode transformar as nossas vidas e por isso a cada dia nós queremos proclamar o seu senhorio. Jesus é o Senhor. Voltamos aí então a falar um pouquinho sobre Jesus, né? Essa pessoa maravilhosa, que é tão bom falar de Jesus nesse terceiro bloco do nosso programa. E agora a gente vai falar um pouquinho mais da ação de quem é esse Jesus na nossa vida, né? A gente falou no bloco anterior um pouquinho da identidade de Cristo, de quem Ele é de fato, como Filho de Deus e como Deus e homem, né? Isso é importante a gente compreender. E nesse momento a gente vai entender um pouco mais sobre essa ação de Jesus na nossa vida e também o que significa proclamar Jesus como o Senhor das nossas vidas. Então a primeira pergunta, vamos então compreender bem, né? Como podemos entender a ação de Jesus Cristo hoje? Bom, essa pergunta é muito importante porque muitas pessoas às vezes não percebem como a ação de Deus ela pode se dar no dia a dia, né? O primeiro ponto que a gente precisa de compreender é que, devido à nossa sociedade que está muito materialista, as pessoas hoje estão com pouca sensibilidade para as coisas espirituais. Então, às vezes, elas acham que a ação de Deus ela está menos eficaz, ela está menos evidente. Mas a grande verdade é que a ação de Deus ela se dá no silêncio, né? Ela se dá quando a gente dá a liberdade para que Deus haja. Pelo incrível que pareça, o nosso Deus, ele nunca vai entrar de forma violenta na nossa vida, né? É necessário que a gente tenha a abertura de coração e, de fato, coloque a nossa vida nas mãos deles. Então, o primeiro passo para que a gente possa ver essa ação de Deus na nossa vida é dar espaço para Ele agir na nossa vida. Porque quando Deus vem até nós, Ele realiza em nós uma obra espiritual, né? Então, a primeira coisa que Deus vai fazer na nossa vida, se a gente dá espaço, é a libertação dos pecados, né? A gente muitas vezes percebe que a gente é escravo, né, do pecado e quando a gente dá espaço para a ação de Deus, a gente vai se libertando daquele mal que muitas vezes nos oprime, que nos escraviza, né? São Paulo fala lá que o salário do pecado é a morte. E em tantos momentos, Paulo ele fala que a vida em Cristo é uma liberdade e a gente sabe que esse é o grande dom que Jesus vem nos dar. Ele nos faz filhos de Deus e nós, como filhos de Deus, nós aí conseguimos então ter forças para libertar-se do pecado, porque sem a graça divina, sem a força do Espírito Santo, a gente não consegue viver essa libertação, essa liberdade, né? Então, na nossa vida, no dia a dia, se a gente tem uma vida de oração, se a gente coloca a nossa vida no sentido último de Deus, aí realmente Ele vai agir na nossa vida, Ele vai tomar conta de tudo aquilo que a gente faz. Mas para isso a gente precisa de dar espaço. Então, qual é o primeiro passo que a gente precisa de dar? É dar o passo de colocar a nossa vida no sentido de Deus. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, coloca lá no primeiro dia, no primeiro momento da sua vida, né? No começo do seu dia, Senhor, qual que é a tua vontade para mim no dia de hoje, né? Então, Senhor, qual é a tua vontade hoje no meu trabalho? Qual é a tua vontade para mim hoje na escola? Qual é a tua vontade em todas as coisas? Então, você coloca Deus como a razão do seu ser. E aí, quando você coloca Deus como o centro, como a razão da sua vida, você vai percebendo pouco a pouco a libertação e a alegria que Deus vai te dando, né? E aí você começa a ter uma vida de fé, esperança e caridade, né? Que São Paulo fala lá na Carta aos Coríntios, né? A gente começa a ter de fato uma vida de fé, a gente começa a ver que Deus, Ele é mais real do que esse próprio mundo material, né? E que a nossa vida ela não para aqui,
e que a gente tem um sentido último, e a gente começa a fazer uma leitura de todo mundo, né? E a gente pode pegar um exemplo claro de São Francisco, onde ele via, né, a ação de Deus em todas as coisas. A gente conhece muitas vezes São Francisco por aqueles momentos em que ele fala lá dos cânticos das criaturas, né? Louvado seja o meu Senhor, pelo irmão Sol, pela irmã Lua. Então, quando você está em Deus, você começa a enxergar tudo como criatura de Deus, como obra de Deus, então você começa a respeitar o outro, você começa a amar o outro, você começa a ter paciência com o outro, né? Então é a ação de Deus que vai agir na sua vida, você é conduzido a fazer a caridade para o outro, seja para o pobre que está na rua, seja para aquele que está mais necessitado, os doentes. Então essa é uma das leituras que a gente pode fazer. E depois a gente vai começando também a perceber a ação de Deus na providência, no dia a dia da nossa vida. Se a gente está ligado em Deus, a gente começa a perceber que Ele está falando com a gente, que Ele está enviando pessoas para falar conosco, que Ele está nos abençoando através do nosso trabalho, que Ele nos abençoa através dos nossos filhos, dos nossos parentes. Deus, Ele começa a dar palavras para nós, a gente começa a ter uma maior sabedoria, às vezes a gente começa a compreender as coisas, pessoas podem vir até nós e buscar conselhos. Então, são várias maneiras de a gente perceber essa ação de Deus na nossa vida. Quando a gente abre realmente o coração para Ele, começa a acontecer essa ação na nossa vida. E a segunda pergunta tem muito a ver com a primeira, que é o que significa crer em Jesus Cristo e proclamar o seu senhorio nas nossas vidas. Significa justamente isso, é dar espaço para que Deus seja Deus na nossa vida. Deus, Ele é muito, digamos assim, um gentleman, né, que a gente fala, né? Ele é muito cavalheiro, Ele não vai nunca ir contra as nossas vontades. Então, a gente colocando Ele como Senhor da nossa vida é colocar Ele em princípio, no fim, no começo, no meio e no fim da nossa vida, do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano. E isso é importante, porque de fato a gente vai encontrar felicidade. Muitas pessoas às vezes perguntam, minha vida está sem sentido, eu não estou feliz, minha vida é uma vida vazia. E aí, quando você coloca Jesus como o Senhor da sua vida, você começa a perceber que o sentido da sua vida é Deus. Então, que a tua vida não para aqui, que as coisas materiais de forma alguma vão te alimentar e que só Deus pode ser Deus na sua vida de fato e só Deus pode ser realmente o alimento, né? Pode ser o sustento, pode ser o sentido último da sua razão de viver. E aí você vai, de fato, viver uma vida verdadeira, não apegada a esse mundo, né? Olhando para a vida que vem, aquela vida última, né? E para isso o dom da fé é muito importante. Amém? Foi uma alegria estar com vocês, né, nesse programa. Deus abençoe, que você nesse dia possa então proclamar Jesus como o Senhor da sua vida e em cada ação do seu dia Ele possa ter a primazia. Deus te abençoe. Eu fico aqui pensando, estou impressionado com a quantidade de coisas bonitas, com a riqueza do conteúdo dessa temporada. E olha só que a gente está apenas no segundo programa dessa temporada que se chama Creio. Nela nós estamos falando a respeito da riqueza, da beleza sobre o símbolo dos apóstolos. E hoje, terminando o programa, mais uma vez a gente tem a graça de receber uma bênção do nosso fundador, Padre João Henrique. Eu convido você a orar comigo e a recebermos juntos essa grande bênção de Deus Pai pelas mãos desse sacerdote tão querido. Um grande abraço, fica com Deus. Queridos amigos, queridos irmãos, é tão lindo poder encontrar o Senhor na nossa vida. Encontrar Jesus como Senhor da nossa vida. É maravilhoso. Ele veio para que nós possamos viver nele uma vida plena. O ladrão vem para roubar, para destruir, para matar. Mas eu vim, diz Jesus, para que tenhais vida e vida plena. Nós queremos deixar-nos tocar por Jesus. Tocar por este Jesus que curava os leprosos, que ressuscita os mortos, um Senhor Jesus que cura de toda enfermidade e que nos liberta de toda opressão. Se você quiser ser neste momento alcançado por este Jesus vivo, porque Ele está no meio de nós, Ele é presente na nossa vida, vai fechando os olhos e vamos orar juntos em nome do Senhor. É maravilhoso. Senhor Jesus, tudo aquilo que você pode fazer na nossa vida. Nós sabemos que você ressuscitou e que você vivo alcança cada filho no lugar, na situação que ele está. Você não olha para os nossos pecados, você não olha para as nossas misérias, você não olha pelas nossas enfermidades, mas é atraído como bom pastor. É toda a debilidade e o espaço que pode acolher a tua misericórdia.
nós te pedimos, Senhor, dilata o coração de todos os nossos ouvintes. Dilata o coração nesta confiança que nos torna capazes de acolher este amor que transforma as vidas e que cura de toda enfermidade. Que em nome de Jesus, todo espírito de opressão, todo espírito de divisão, todo espírito de angústia, todo espírito de depressão, todo espírito de maldição seja expulso da tua vida. E que o Senhor Jesus seja neste momento único, Senhor. Senhor Jesus, nós te pedimos que possamos seguir unicamente a Ti, e não as nossas paixões desordenadas, não os desejos do mundo e da carne, mas a Tua santa vontade que nos leva para o céu, para uma vida que não passa. Senhor Jesus, eu te peço com toda a confiança e com toda a autoridade de sacerdote, entra em cada lar, entra em cada casa como Senhor. Que o Espírito Santo neste momento entre e diga no nosso coração: Jesus é o Senhor. Pois ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Desperta a nossa fé, Senhor. Desperta os nossos corações e faz da nossa vida uma vida debaixo do Teu senhorio, para que nós possamos reinar contigo para sempre. Eu te louvo. Eu te bendigo, Senhor Jesus, pois você é um Deus maravilhoso, santo e imortal. Vive e reina para sempre. Eu quero abençoar-te neste momento, nesse Deus uno e trino, que nós estamos tentando conhecer cada vez mais, numa alegria, numa experiência viva, de uma presença que salva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.